Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 5 de julho. O Ibovespa apresentou uma estabilidade, menos 0,12%, um candle de indefinição com uma boa volatilidade, boa sombra inferior, sombra superior no candle, primeiramente superação da máxima do pregão anterior. Na sequência perde força, vai lá embaixo, perdendo as duas mínimas anteriores aqui no gráfico diário, mas consegue se recuperar e fechando aqui praticamente na estabilidade. Voltando aqui a ganhar força para cima, superando essa máxima 63.484, próximo nível de resistência 63.636 e depois 64.170. O mercado ainda fica com um viés um pouco maior de alta, apesar desses dois candles de indefinição do pregão de ontem e do pregão de hoje, dois candles aqui de indefinição. Ainda segue a possibilidade de ter a movimentação para testar aqui essa região de 63.636, primeiro nível de resistência, mas não descartando logicamente uma correção um pouco maior no tempo desse último movimento aqui de subida do índice Bovespa, principalmente desse último aqui de movimento de subida. Para se ter uma perspectiva maior de correção para baixo, para testar uma região de 62.475, se voltar a trabalhar abaixo de 62.900 já seria um indício um pouco maior de vir a buscar essa região de 62.475 a 62.250. Nos futuros, no mini índice, cheguei a fazer 3 recomendações, sendo que apenas 2 foram executadas, pegando aqui o gráfico de 10 minutos. Depois dessa pancada para baixo no pregão de hoje, onde veio para baixo de diversos níveis de suporte, perdendo todos os fundos anteriores com esses candles muito fortes para baixo, faz uma correção aqui no gráfico de 10 minutos e dentro dessa correção recomendei venda na perda da mínima desse candle. Essa venda foi executada, mas observe que o próprio candle que executa, no candle aqui de 10 minutos que executa a entrada, ele já reverte para cima e aciona o stop da minha operação dessa recomendação na ponta vendedora, trazendo aqui uma perda de 0,13% na operação e isso representando no capital total uma perda de uma redução de 0,15%. Depois disso, dá uma estilingada um pouco maior aqui para cima, ou seja, faz um movimento contrário a todo esse movimento forte de baixo e chegando nesse nível aqui de resistência. Quando chegou nesse nível de resistência e gerou ali um candle semelhante a um hangman, ou homem enforcado, um padrão de reversão dos candles, mas não necessariamente por esse padrão, por o motivo da entrada, mas pelo fato de ter gerado um movimento mais longo contra um forte movimento de baixo em cima de um patamar de resistência, recomendei venda na perda da mínima desse candle. Essa operação ficou bem travada, ficou andando de maneira fraca aqui. Quando chegou nesse candle, eu fui abaixando o stop, trazendo o stop ali para praticamente o nível de entrada, 5 pontos acima do nível de entrada, e esse stop foi acionado durante a formação aqui desse candle. Eu busquei trabalhar até com o stop, reposicionamento do stop através de um gráfico de 5 minutos, através das máximas descendentes. Essa operação então foi encerrada praticamente no 0 a 0, menos 0,1%, menos 0,01% do capital total. Depois disso tivemos aqui a divulgação da ata da última reunião do Fed, e aí trouxe uma volatilidade um pouco maior e não se encaixou a entrada para mim após a ata do Fed, a divulgação da ata do Fed. Olhando para o gráfico de 60 minutos, seguimos com o índice indefinido no gráfico de 60 minutos, indefinido no intraday. Estava de forma lateral, com a possibilidade que eu tinha comentado na última videoanálise, disso aqui, desse retângulo que eu acabei de desenhar, ser uma correção desse movimento de subida com a expectativa de poder vir fazer algo mais para cima. Ele abriu para cima, mas reverteu completamente para baixo. Então eu só buscaria venda se viesse aqui para baixo desse nível. Terminou vindo para baixo desse nível, foi o momento que eu busquei venda. Primeiramente abaixo desse patamar e a segundo ponto abaixo de um outro patamar de resistência. Então foram os dois momentos que eu busquei venda na expectativa de poder dar continuidade à queda após essa pancada para baixo, vista aqui seja pelo G60 ou pelo gráfico de 10 minutos que eu demonstrei quando apresentei as operações do dia. Mas para o próximo pregão vai ficar ainda um ponto de avaliação ali na faixa de 64 mil pontos. E abre aqui subindo, ganhando força, gerando um fundo ascendente, um fundo acima desse nível, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. Melhor ainda se o fundo for gerado num gráfico de menor periodicidade acima aí dos 64 mil pontos para buscar essa entrada. Para a ponta vendedora, se abrir caindo, vir para baixo, principalmente desse patamar que eu já citei na última videoanálise, na faixa ali 63.650, vindo para baixo dessa região, topo descendente no gráfico de menor periodicidade, também me chamaria atenção para a ponta vendedora. Partindo aqui para o dólar, no mini dólar tivemos um movimento praticamente único para baixo no gráfico de menor periodicidade. Vamos aqui para o G60, só pelo gráfico diário a gente pode observar que o dólar fez um movimento para baixo, oscilou aqui
levemente abaixo de um nível de fundo anterior, faz um movimento para cima e agora proporciona uma sinalização de topo descendente, ou seja, trazendo um viés um pouco mais para baixo, até no gráfico de menor periodicidade, retomando aqui basicamente um cenário para uma tendência de baixa no mini dólar, ou seja, uma expectativa maior de se formar aqui um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos. Olha o movimento do dólar, esse aqui foi o início do pregão, gera um movimento para cima, fica avaliando a possibilidade de compra, mas dentro dessa possibilidade de compra não se encaixou a entrada para mim, ainda bem que não se encaixou a entrada porque saiu rasgando para baixo e com um único movimento para baixo. Olhando para o gráfico de 10 minutos, observe um único movimento para baixo aqui do mini dólar, e aqui apenas um momento que ficou mais volátil devido à divulgação da ata do Fed. Então tivemos um movimento que terminou não gerando entrada para mim em termos de buscar aqui um ponto de correção, de um topo descendente no mini dólar. Para o próximo pregão, o movimento aqui está bem esticado para baixo para se buscar essa venda já aqui nesse nível. Então o ideal é que tivesse realmente algum tipo de correção, alguma tentativa aqui de subida, testando uma zona de antigo fundo anterior, que seria um suporte, agora uma resistência na faixa ali dos 3.314, 3.315, enfim, testando essa região e não ganhando muita força para cima, gerando uma nova sinalização aqui para baixo, seria mais interessante para a ponta vendedora. Se esticar mais esse movimento aqui para baixo e gerar alguma sinalização de fundo no G60, me chamaria atenção mais para a ponta compradora no mini dólar, pensando aí em day trade, principalmente olhando aqui um nível de suporte na faixa dos 3.303 a 3.300, número redondo, o ponto mais baixo seria 3.292. Então, partindo agora para as ações na PTR4 no pregão de hoje, queda de 1,77%, recomendei compra na superação dos 12,48, conforme já comentado na última videoanálise. Essa compra foi executada e encerrada logo na sequência, ainda na primeira hora de pregão, quando veio para baixo dos R$ 12,32. Eu tinha colocado o stop em R$ 12,21, mas devido à reação em cima desse patamar de resistência, ou seja, não ter ganho força, eu reposicionei o stop para baixo da mínima de um fundo ascendente no gráfico de 60 minutos. E essa operação foi encerrada, colocando aqui na PTR4, a perda foi de 0,96%, capital total menos 0,17%. Olhando aqui para a Vale 5, só mencionando que a Petro ainda, se não deslanchar, se esse movimento não ganhar força aqui para baixo, ficar um movimento mais travado ou gerar nova sinalização de força aqui para cima, ainda me chamaria atenção para a ponta compradora na PTR4, ou seja, de uma possível formação, de conseguir confirmar a formação aqui de um pivô de alta no gráfico diário. Depois disso, vamos falar da Vale 5. Na Vale 5, no pregão de hoje, queda de 1,57%. Ela abriu subindo, já superando a máxima ali dos pregões anteriores, mas assim como aconteceu com o Ibovespa, diversos ativos fizeram isso, começaram gerando sinalização positiva e reverteram completamente para baixo. A Vale 5 terminou esse pregão gerando um engolfo de baixa em 2 candles anteriores, e inclusive fechando abaixo do gap de 27,08. Esse fato aumenta um pouco mais a chance de se ter, ou seja, um padrão de reversão dos candles lá depois de todo um movimento de subida em cima de uma zona de resistência. Então aumenta um pouco mais a chance de se ter um movimento de correção. A região de suporte mais relevante para uma correção na Vale 5 fica localizada na faixa dos R$ 25,95 a R$ 25,81. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos da Vale 5, ela perdendo a mínima do pregão de hoje, ela gera um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos. E principalmente perdendo esse nível aqui de suporte, seria algo um pouco mais relevante no intraday, um suporte imediato na faixa ali dos 26,66. Na verdade vai de 26,76 a 26,66. Abaixo disso tem um gap aqui aberto ainda no G60, na faixa dos R$ 26,45. Começa a trazer um enfraquecimento dessa queda aqui, ou seja, uma sinalização positiva por parte dos compradores, se voltar a trabalhar acima dos R$ 27,13. Depois disso, então, vamos falar pegando aqui as ações que eu cheguei a anotar para falar, GGBR4. GGBR4, eu recomendei compra na GGBR4 no rompimento de 10,47, mas devido à volatilidade da primeira hora de pregão, terminou acionando a minha saída. Eu tinha recomendado uma compra aqui nessa superação dos 10,47 e com stop abaixo da mínima da primeira hora de pregão, ou seja, porque tinha feito algo nesse sentido, gerando um fundo ascendente no gráfico de 60 minutos. Foi lá, perdeu força e aí acionou a minha saída e terminou ganhando força novamente aqui para cima no mercado, fechou até com alta de 2,22%. Para quem não acionou a saída ou continua posicionado nessa ação, seria interessante trabalhar com stop abaixo dos R$ 10,32.
abaixo da mínima do pregão de hoje. Essa operação então trouxe uma perda de 1,34% na operação. Isso representou no capital total, de acordo com a alocação de capital, 0,21% de redução. CSNA3, do mesmo setor, fazendo algo, o que a GGBR4 terminou não fazendo, a CSNA3 fez, foi lá embaixo, é do mesmo setor. Então, um ativo que também faz uma movimentação parecida, só que a GGBR4 terminou fechando aqui para cima. Então, é um ativo, assim como eu falei da PETR4, se gerar força aqui para cima a partir do próximo pregão, me chama a atenção ainda de arriscar uma possível compra nesse ativo. Um primeiro ponto que pode trazer uma sinalização para a entrada seria se voltar para cima do 7,27. Vou avaliar ali o início do próximo pregão. MRV3, ainda pensando na ponta compradora, o ativo gerou um movimento para cima. O ideal é que esse movimento de correção iniciado aqui, que terminou o pregão de hoje com a formação de um martelo, um padrão de reversão dos candles que traz uma chance de voltar a ter um movimento de subida, ideal que tivesse mais alguns candles aqui, corrigindo esse movimento um pouco mais no tempo aqui, esse movimento de subida. Sendo um pouco mais ousado, arriscaria aqui a entrada na superação da máxima do pregão de hoje, 13,46. Trabalhando com stop aqui embaixo fica bem prolongado, teria que buscar uma relação risco-ganho de 1 para 1 aqui se ela acionar essa entrada, ou trabalhando com stop um pouco mais curto nessa operação para tentar uma relação risco-ganho de 1 para 2 nesta posição. CL3, ativo que a gente já vem comentando, também conseguiu uma recuperação no final do pregão, deixando aqui uma sombra inferior. Superação da máxima do pregão de hoje seria uma das alternativas de arriscar uma compra de fundo ascendente na CL3 aí a partir do próximo pregão. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.